Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E a gente parabeniza a igreja mais uma vez. A linda igreja. E o nosso pastor, o pastor Carlinhos, queridos, hoje não está presente porque está lá no São Bernardo. Houve uma necessidade de troca de obreiros. E aí o pastor está dando hoje a posse interina do nosso presbítero Cláudio. Santa Helena, perdão. Obrigado, pastor. Em Santa Helena. E ele está lá hoje fazendo esse trabalho. No nome de Jesus. O pastor Paulo Irã está lá no Santa Maria, na nossa congregação do Santa Maria, onde o diácono Leandro está dirigindo. Ele e a irmã Edna foram pregar no culto da família. O Javan também está pregando em uma das nossas congregações, até não lembro, né? Se alguém lembrar, me avisa aí, que ele também está pregando nessa noite. Queridos, quem encontrou Marcos 4:35, diga amém. Antes de eu fazer a leitura, deixa eu conhecer os irmãos que estão conosco. A gente quer conhecer você que ainda não congrega aqui nessa igreja, veio de outra igreja e ainda não se congrega conosco, mas veio para cá para adorar, exaltar o nome de Jesus. Levanta a mão assim para a gente te receber. Glória a Deus. Fica assim a mão bem levantada para a gente contar. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Glória a Deus. Vamos aplaudir, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês, viu? Fique à vontade, sinta-se à vontade. Dos que levantaram a mão, eu conheço o Paulo, lá do Chorozinho. Paulo ali, uma bênção. Anda mais o presbítero Júlio, né? Deus abençoe. No final do culto eu quero lhe dar um abraço, viu? Saudade do Senhor. E os amados irmãos, sejam bem-vindos. Nós amamos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Essa casa é nossa, é do papai, é lugar de relacionamento, né, Otacílio? Otacílio. É lugar de relacionamento vertical e horizontal. E aqui a gente se relaciona com Deus e se relaciona uns com os outros. Isso é família, isso é igreja. Amém, igreja? Vamos dizer amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Diz assim Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Em outras versões, pereçamos? Eu estou na NVI, viu, filho? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. E então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Repitam todos comigo, por favor. E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Amém? Deixa eu tomar um pouquinho de água, irmãos. Eu estou me recuperando de vários problemas de saúde, inclusive um de garganta. E aí vocês orem por nós. Eu queria que os irmãos virassem a folha, pelo menos na minha Bíblia vira a folha. Virasse a folha de vocês, se assim for, no capítulo 4 e o primeiro versículo. E nós vamos ler o primeiro versículo para dar base, entendimento àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. E diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 1. Novamente Jesus começou, repita comigo, novamente Jesus começou a ensinar às margens do lago. E ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e assentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto o povo ficava na praia. Queridos, muitas vezes a gente lê a passagem de que Jesus acalma a tempestade e não entende muito bem o contexto dessa passagem se lido isoladamente. Na verdade, como hoje estamos num culto missionário, um culto de missões, um culto que tem a proposta de despertar em nós o desejo missionário, o desejo evangelista, o desejo de ganharmos alma, esse texto traz alguns princípios para nós sobre essa visão. Esse texto nos mostra quão grande missionário era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso modelo, nosso exemplo, a quem todos nós devemos seguir. Agora é interessante porque o capítulo 4, ele começa narrando todo o capítulo 4, como também se estende o capítulo 5 aqui em Marcos. E o dia começa com Jesus pregando cedo na praia. Era chamado de praia, mas na verdade ali não era mar, embora fosse chamado de Mar da Galileia. Era na verdade o lago de Genezaré, um lago de grandes proporções. E devido ao seu tamanho, à sua dimensão, aqueles homens chamavam de mar por causa da sua dimensão, mas na verdade era uma porção de água doce, era um lago, onde o rio Jordão, que nasce lá nos montes Hermon, e deságua lá nas geleiras, vai se descongelando o gelo, ali nasce o rio Jordão, e vai correndo toda a terra, hoje chamada de Palestina, a gente chama também da terra de Israel, e aproximadamente no meio da terra prometida se forma esse grande lago. O rio, após esse lago, continua formando também outro mar conhecido, que na verdade é outro lago, que é o Mar Salgado, que na verdade é um lago de águas salgadas, que também vem, ou o rio Jordão lança suas águas sobre ele. Mas desse lago está Jesus em mais uma atividade missionária, em mais atividade evangelista. Jesus chega ali às margens daquele rio, e a Bíblia Sagrada diz, daquele lago, e a Bíblia Sagrada está dizendo novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar, ele então está na beira daquele lago, aquela versão que nós lemos diz assim, e Jesus começou a ensinar as margens do lago, e uma multidão cerca Jesus, e Jesus vendo que devido à multidão cercar, isso o impediria de pregar
de forma num tom mais alto, para que a multidão toda ouvisse, ele toma uma decisão. Ele entra no barco, recua um pouco para dentro das águas, e ali senta e começa a pregar a palavra do Senhor. E aí ele começa a anunciar o Evangelho. E aí nessas pregações ele apresenta várias parábolas, como a parábola do semeador. Aí depois ele lança a parábola das candeias, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E aqui, meus irmãos, já passou-se o dia. Jesus ensinou o dia todo. É por isso que às vezes quando a gente lê esse texto, não entende por que Jesus estava num sono tão profundo dentro daquele barco. É porque ele passou o dia todo ensinando a palavra. Quando foi anoitecendo, aí então Jesus diz no versículo 35, ao anoitecer ele diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E quando Jesus chama para ir para o outro lado, ele não estava com a intenção de ir para outra margem, descansar, repousar, até porque havia passado o dia todo trabalhando para o reino, pregando o Evangelho, ensinando a palavra. Não, a intenção de Jesus não era essa. Qual era, portanto, a intenção de Jesus atravessar esse lago, já à noite, correndo risco, correndo perigo? Qual era o propósito então? Se Jesus estava ali diante já de uma multidão, tinha passado todo o dia pregando, obviamente já dava para se sentir satisfeito, já fiz a obra de hoje. Mas na verdade o grande missionário, o nosso mestre, o nosso redentor, ele vai muito mais do que a gente pensa, ou deseja, ou se compara, queridos. Jesus estava ali, concluindo aquelas mensagens, concluindo aqueles sermões, mas ele tinha um outro propósito: atravessar o lago e ir para outra margem, em busca de uma pessoa. Essa pessoa é revelada no capítulo 5 de Marcos, que Jesus ele atravessa o lago para justamente ir de encontro o que nós chamamos de o endemoniado gadareno. Quando nós lemos essa passagem, irmãos, principalmente do versículo 35 até o versículo 40, 41, nós aprendemos algumas lições que Jesus nos dá através do seu exemplo. Lições para nós que devemos seguir como modelo missionário. A primeira lição que Jesus traz está justamente no versículo 35 e 36, quando diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Repita todos comigo a parte A do versículo 36: deixando a multidão. A primeira lição que Jesus dá, querido, é que temos que ter a mesma dedicação e esforço para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho para uma pessoa, assim como se dedica e se esforça para pregar para a multidão. Sabe, uma oportunidade dessa enriquecia o ego de muita gente, e provavelmente até o meu, porque se baseando, irmãos, nas multiplicações dos pães, Jesus uma certa vez alimentou cerca de 5.000 homens, e o texto diz que fora mulheres e crianças. Imagine a multidão que cercava Jesus Cristo. Jesus não estava mais nem indo para a sinagoga, porque a sinagoga não continha a multidão que se erguia. A dificuldade era tão grande que a mulher do fluxo do sangue quase não chega perto de Jesus. Então ela entende que se pelo menos tocar na sua veste já seria o suficiente, porque era grande a multidão. Bartimeu, quando ouviu, disse: o que é isso? Que multidão é essa? E provavelmente o texto não diz, mas eu suponho que alguém deve ter dito: não, é Jesus que está passando aí. Opa, é ele que está passando? Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia uma multidão cercando o nosso mestre. Agora, o que eu acho interessante, depois de passar o dia todo pregando para uma multidão, no nosso caso rapaz, agora vou para casa, tomar um banho, fazer uma maravilhosa refeição e dormir, descansar no outro dia, porque eu estou cansado.
Mas não, quando anoitece, Jesus chama aqueles homens que estão nos barcos, os seus discípulos, e diz: vamos a outra margem. Jesus empenha, se aplica e se dedica, meus amados irmãos, obreiros, igreja do Senhor. Se dedica, se aplica, se esforça, se empenha para pregar para a multidão, tanto quanto para uma pessoa. Para ele não faz distinção entre uma multidão e uma pessoa. O versículo 36 está dizendo assim, na parte A, pelo menos na minha versão: e deixando ele a multidão. Está aqui na tela: deixando a multidão. Há muitos de nós, irmãos, seria tentado a continuar com a multidão. Afinal, nós estamos cercados de milhares de pessoas para me escutar. Irmãos, a gente passa 50 minutos, 60 minutos no sermão aqui, os irmãos já começam a virar a cabeça, se cansando. Jesus passou o dia todo pregando para a mesma multidão. Não era terminava um culto, começava outro, não. Era o mesmo culto, era o mesmo povo, eram as mesmas pessoas. E esse povo estava lá querendo mais. Era algo extraordinário. Nós, em uma natureza natural, sem uma visão, uma perspectiva de reino, ou de Deus, ou da visão de Deus, se acomodaria aquela situação. Eu estou com a grande igreja, eu estou aqui com a multidão, meu irmão, eu estou aqui e o povo está ficando, está me ouvindo, então eu vou me acomodar. Essa é a situação. Mas Jesus quebra, irmãos, esse protocolo, quebra essa visão egoísta, carnal. Jesus encerra, entrega o recado à multidão, mas agora ele se direciona a enfrentar dificuldades, a desafio, dores, incômodos, para ir até a outra margem, em busca de uma só pessoa. O quanto eu e você estamos dispostos a fazermos o mesmo? Será que eu e você não estamos muito mais sendo tentados a ficar onde tem aplausos do que gemidos, onde tem mais abraços do que dores, sofrimentos? Será que a gente não está muito acomodado ao nosso mundo, às pessoas que estão à nossa volta, e preocupados só consigo mesmos? Jesus está enfrentando uma multidão de situações, inclusive o próprio cansaço, a própria fadiga, porque embora sendo Deus, ele estava de forma humana. Ali estava um corpo cansado. Não é à toa que ele, no meio de uma grande tempestade, a água entrando do barco, Jesus está dormindo, porque seu corpo estava desfalecendo de cansaço. Eu prego aqui, a gente que prega aqui no altar, irmãos, prega 45 minutos. Quando eu termino aqui, eu sento ali desfalecendo de cansaço. Ai, tem som, tem microfone, tem ar-condicionado. Jesus passou o dia todo pregando na beira do mar, sem microfone e sem som, e não se cansou de pregar a palavra. A igreja que Deus quer que nós sejamos é a igreja que prega para a multidão, mas é a igreja que prega para uma pessoa, que está disposto a atravessar mar, rio, lago, seja a situação que for, para ir de encontro a um único necessitado. E sabe o que é interessante, irmãos? É provável que nesse sermão, do versículo 1 até o versículo 34, Jesus tenha sido aplaudido no termo da mensagem. É provável. Mensagem poderosa, que coisa extraordinária. Aí agora Jesus atravessa o mar, o lago, para pregar para uma pessoa, e não consegue um aplauso, a não ser rejeição. Vá-se embora, sai daqui, nós não queremos te ouvir. Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus foi ao encontro de uma só pessoa. Jesus está descendo para Jerusalém, e ele disse: é necessário nós passar por Samaria. Aí Jesus chega no poço de Jacó e diz aos discípulos, para não espantar a mulher samaritana, ele diz: discípulos, vão comprar comida, eu vou ficar aqui.
A estratégia de Jesus era pregar o evangelho para uma mulher caída moralmente, desprezada muito provavelmente pela sociedade, porque quem é que vai buscar água no poço ao meio-dia, irmão, se não for uma pessoa moralmente caída? Para não ser zombada, ridicularizada, ela ia no horário improvável de que as pessoas se aproximassem para tirar água. Porque eu já puxei água no poço de Cacima, e a gente ou vai muito cedo, ou vai no final do dia, mas no meio-dia eu nunca tirei água. Até porque a probabilidade de você ficar doente é terrível. A água é quente. Mas Jesus espera aquela mulher. Olha só, ele deixa mais uma vez uma multidão para encontrar uma mulher moralmente caída, onde a maioria dos homens se afastava para não manchar sua imagem. E ali chega o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Senhor Deus, se senta com aquela mulher, trata das suas dores, trata do seu sofrimento, trata da sua angústia, dos seus pecados, e lhe dá uma nova oportunidade, uma nova vida. Traz as boas novas de salvação. É isso que as pessoas estão precisando. As pessoas que estejam dispostas a largar as multidões para ir de encontro a uma só pessoa. Você pode impactar a vida de uma pessoa, querida. Você pode influenciar a vida de uma pessoa. Talvez seja muito mais talvez seja muito mais aplaudido quem aqui prega, mas eu digo que recebe muito mais galardão quem prega para uma só pessoa e resgata das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Então a primeira lição que Jesus nos dá aqui é que temos que ter a mesma dedicação, esforço, empenho para pregar para uma pessoa, assim como para uma multidão. Jesus deixa a multidão e vai em encontro de uma só pessoa. Jesus, do seu trono de glória, se manifesta a uma só pessoa, Saulo de Tarso, que estava a caminho para perseguir a igreja, e se manifesta e diz: Saulo, Saulo, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Há uma pessoa lhe esperando, assim como há multidões esperando por nós. Há uma pessoa que talvez seja seu vizinho, a sua vizinha, talvez seja seu parente, uma pessoa da sua família. Desperdiçamos tanto tempo e tantas oportunidades, e às vezes produzimos muito mais mal do que bem. Afastamos muito mais as pessoas de Deus do que a trazemos para perto. Então nessa noite o Senhor está nos chamando para essa consciência de que eu e você somos missionários. O que é ser discípulo de Jesus, irmãos? É seguir seus passos, é seguir seu exemplo. Entre todos os exemplos, um dos maiores exemplos deixados por Jesus é o exemplo de ser missionário, pregador da palavra. Então Deus está lhe chamando nessa noite, assim como também a mim, está nos chamando. Pregue para a multidão, mas também tem a mesma dedicação para uma só pessoa. Se é atraente pregar para a grande multidão, deve ser muito mais atraente para nós, como discípulos de Jesus, pregar só para uma pessoa, e buscar só uma pessoa, abraçar só uma pessoa, servir a uma só pessoa, servir de cura para uma só pessoa. A segunda lição, queridos, está no versículo 37. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. A segunda lição é: mesmo sendo direcionado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, não quer dizer que não haverá luta. A coisa mais tola que pensamos, irmãos, ou acreditamos, na verdade, é acreditar do fato de Deus estar nos direcionando a algo, isso ser com facilidades. Observe que Jesus termina o sermão e diz assim: vamos para outra. Mas não é um convite dos discípulos,
É um convite de Jesus. Jesus é que está direcionando a viagem. É Jesus que está dizendo, nós precisamos ir lá para o outro lado. Então está tudo sob o controle do Senhor Jesus Cristo. É Ele que está dando a direção, é Ele que está dando a ordem, é Ele que está convocando. Subtende-se pelo fato dele ser o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, é que essa viagem vai ser tranquila e sem tribulação, sem dificuldade, sem luta, sem problema. Mas é assim que diz o versículo 37? Sim ou não, igreja? Não, levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Querido, não é pelo fato do Senhor nos estar direcionando, ordenando, nos comissionando, nos enviando, que as coisas serão fáceis. Não serão. Haverá luta, haverá dores, haverá lágrimas, haverá sofrimento, haverá perigos, risco. Todavia, vale a pena. E por que vale a pena? Porque muito mais fez o Senhor Jesus por nós. Muito mais dores, muito mais sofrimento, muito mais Ele se dedicou, se entregou, se ofereceu por mim e por você. Olha o que acontece lá em Atos capítulo 16, 9 e 10. Abra aí para mim, filho, por favor. Durante a noite, Paulo teve um sonho, ou uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo seguinte. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia. Por quê, irmãos? A resposta está aí. Porque, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Agora o interessante é que pouco antes desse versículo, Paulo decide pregar o Evangelho na Ásia. E o Espírito Santo vai dizer assim: na Ásia não. E os direciona a uma outra cidade. E agora Paulo, ele recebe a mensagem de Deus. Numa visão vê um homem lá da Macedônia gritando: passa-nos a Macedônia e ajuda-nos. E assim Paulo obedeceu a voz do Senhor, a direção do Espírito Santo. Era o Espírito que estava direcionando, era Deus que está direcionando, comissionando. Então, sob a ordem divina, ele e a sua equipe, Lucas, Silas, é provável que Timóteo também, agora estou com dúvida, mas Silas eu tenho certeza. E aí esses missionários se direcionam a Macedônia. Na Macedônia, eles encontram a primeira vez a irmã Lídia crê, e Raé se torna uma hospedeira dos apóstolos, dos discípulos ali na sua casa, onde começa uma igreja na casa da irmã Lídia. E aí eles se direcionando a um local de oração, eles passam por uma menina que era possessa de demônios, que diziam revelar a vida das pessoas. E aí de forma que quando Paulo e a equipe passava, aquela menina dizia: estes são verdadeiros servos de Deus. Isso incomodou Paulo. Paulo então repreende aquele demônio, aquela menina é liberta. E aí agora ela não diz mais nada, não adivinha mais nada. E a Bíblia diz que vendo seus senhores que nela não lhe dava mais lucro, aí os homens ficaram endemoniados. Veja o que foi que aconteceu no versículo 22. E a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Repita comigo: a multidão se revoltou contra Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam ali sob o mandado do Senhor. Foi Deus que havia revelado de que eles deveriam estar na Macedônia. Filipos era a maior cidade, uma das maiores cidades da Macedônia, a capital da Macedônia. Filipe, na verdade, foi em homenagem ao grande rei da Macedônia, que era o pai de Alexandre o Grande. Era uma cidade potente, poderosa, rica, próspera. E agora esses homens estão se revoltando, a multidão está se revoltando contra Paulo e Silas, porque pregaram o Evangelho e libertaram aquela mulher oprimida. Aonde que eu quero chegar, querido? Ao entendimento de que mesmo sendo direcionados, guiados, mesmo estando debaixo de uma ordem divina, isso não quer dizer que não haverá luta, tribulação e aflição. Irmãos, eu e você precisamos ter essa consciência, que fazer a obra de Deus tem luta, tem dificuldade, a gente chora.
a gente perde sono, a gente angústia, a gente é ferido, a gente é apedrejado, a gente é perseguido. Você faz a obra nas melhores intenções, e às vezes as pessoas acham que você está com outras motivações, e você acaba sendo caluniado, falando mal de você, e essas coisas vêm até você para ali deixar para trás, para fazer você desistir, para você fazer recuar. Ei, não desista. Quem te deu o chamado não foi os críticos. Quem te deu o chamado não foi quem não acredita em você. Quem te deu o chamado foi aquele que acredita e está investindo na sua vida. Deixa bater, deixa criticar, deixa falar mal. Se você está na visão e se você está obedecendo a Jesus, não tem problema. Vai chegar a bonança. Vai chegar o tempo de paz, vai chegar o tempo de refrigério, vai chegar o tempo de consolo. Agora o que nós não podemos é recuar. Se Jesus estava ainda a outra margem, pensando no homem de Gadara, irmão, eu acredito que ele sabia dos desafios que o esperava. Como filho de Deus, como sendo cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, eu acredito piamente que Jesus sabia que uma tempestade lhe aguardava, que uma situação difícil viria. Mas sabe por que Jesus não recua? Porque ele sabe a quem serve. Ele conhece seu Pai. Ele tem intimidade com o Pai. E só houve um momento da história de Jesus que o Pai o abandonou. Foi na hora da cruz, por causa dos meus e dos seus pecados. Faça a obra do Senhor. Pregue o Evangelho. Anuncie, evangelize. Ore pelos enfermos. Deixa Deus lhe usar. Vamos ganhar almas para Cristo esse ano. Vamos aquele relógio está funcionando direitinho? Graças a Deus. Faça a obra do Senhor. Só receberemos galardão nos céus, queridos. Só receberemos galardão no céu. Aqui a gente sofre. Aqui a gente padece, a gente é ferido, mas vale a pena, sabe por quê? Maiores chagas, maiores dores, maiores sofrimentos, suportou Jesus em nosso lugar. Jesus está te chamando, ou nos chamando nessa noite, para fazermos a diferença na vida de alguém. Às vezes a gente quer enfeitar demais e só precisa de atitude simples. Uma pessoa ganhou uma senhora para Cristo. Uma serva de Deus ganhou uma senhora para Cristo. Só indo na casa dela, varrer a casa, lavar a louça, deixar a casa limpa, porque é uma senhora de idade, abandonada pela família. Aquela irmã ia lá fazer a limpeza da casa dela. E aquela mulher via na atitude dessa irmã uma atitude de Cristo. E não precisou pregar muito para aquela mulher entender: eu quero o Cristo que tu serves. Eu e você podemos fazer muito, queridos. Nossa casa pode ser uma porta de bênção ou de maldição. Se eu abro as portas para falar de Jesus, é uma porta de bênção. Se eu abro as portas para falar mal dos irmãos, é uma porta de maldição. Eu prefiro que a minha casa seja uma porta de bênção. Faça da sua casa um lugar onde se fala de Cristo, das verdades de Deus, de se ora para os enfermos. Eu lembro uma certa vez, eu cheguei da igreja, minha saudosa mãezinha disse assim: Soares, fulano de tal, que eu não vou dizer o nome, pode assistir aí nas redes sociais. Fulano de tal trouxe o filhinho dela para seu fulano rezar por ele, que está doente, e seu fulano não está aí. E eu disse para ela que você ora e Jesus cura. E aí eu disse: a mãe está com mais fé do que eu.
Eu disse, foi mesmo, mãe, foi. Pois vamos orar, Jesus cura. E nós oramos por aquela criança. Um dia depois, aquela mulher estava lá na casa da minha mãe dizendo, irmã Zenita, eu quero ir na igreja de vocês, porque o senhor orou, meu filho, e ficou curado. E eu quero ir na igreja para agradecer a Deus por este milagre. Eu ganhei, hoje ele é músico lá na Pedra, o nome dele é Francisco Antônio. Eu ganhei o Francisco Antônio só passando da frente da casa dele e dando boa noite. Passar em frente da casa, boa noite, tudo bom? Onde eu vou assim? Quem anda perto de mim me chama, lá onde eu ando diz que eu quero ser político. E o sangue de Jesus me cubra. Eu falo com todo mundo. E aí eu passava toda noite que eu ia para o culto. Boa noite, boa noite, boa noite. Aí um dia ele me para. Ele, irmão, posso ir para a igreja com você? Eu disse, bora meu filho. Aí começou a ir para o culto comigo. Todo culto ia comigo. E nós íamos a pé, nessa época não tinha carro, nem bicicleta, andava a pé. Nós íamos e voltávamos. Ele se reconciliou com Jesus. A mulher ficou atribulada, irmão, me odiava. Eu passava em frente da casa dela, me chamava de crente sem vergonha. Porque agora eu tinha resgatado o marido dela e ela agora criou um conflito dentro de casa. E aí eu disse, Jesus, não posso mais passar na frente da casa dele, que essa mulher está me esculhambando. Eu vou orar e jejuar por essa mulher. E eu dava a volta, não passava mais. Irmão Francisco, até a gente se encontra lá na igreja. Já tinha ganhado, a obra já foi feita. Aí o que foi que aconteceu? Tempos depois, Jesus salva a esposa. É diácono da igreja lá na Pedra. Ele é a esposa e a família serve ao Senhor. O filho é baterista, o pai toca o violão, a guitarra. Estão servindo. A vida está esperando por você. Nós podemos influenciar, transformar a vida, só depende de você. Não tenha medo. Deus está lhe direcionando, faça. Eu lembro uma vez que eu estava vindo do trabalho, nessa época eu trabalhava lá no Mucuripe, e eu morava no Santo Antônio. E aí eu sentei e o Espírito Santo disse assim, prega para essa senhora, para essa mulher. E aí eu disse, Jesus, como é que eu vou pregar? Nem um folheto eu tenho aqui. O folheto, você traga o folheto, né? Dá para começar um diálogo. Agora sem nada, você olhar para a mulher assim e começar a falar alguma coisa, mesmo que seja de Jesus, eu comecei a ter medo. Só que nessa época eu andava com o Novo Testamento dentro do meu bolso, me lendo dentro do ônibus, ia e voltava lendo, né? E aí eu peguei, e o Espírito Santo falou, abre o texto, e diz assim, que nós devemos andar assim como ele andou. E aquele que diz que é dele deve andar assim como ele andou. Alguém me lembra aí, até o evangelista Freire, 1 João 2,5, isso mesmo, 1 João 2,5, 2,6. E aí eu peguei e abri o texto, eu disse, minha senhora, Deus mandou eu ler esse texto aqui para a senhora. Ela olhou com os olhos desse tamanho, né? Como é que Deus está falando com esse homem, né? E eu li esse texto. Aí eu perguntei, a senhora entendeu? Não, o que quer dizer? Aí eu passei a viagem toda até chegar no terminal da Messejana, falando de Jesus. Isso acontece comigo e acontece com você. Uma vez eu estava no trabalho, e o Espírito Santo disse assim, fala para este homem que eu amo. Eu disse, é mesmo, Jesus, esse homem quer que só não sei o que, não deixa a gente falar do Senhor. Fala para ele que eu amo. Eu cheguei todo errado assim, todo envergonhado, encabulado, né? Aí eu cheguei e disse assim, fulano, Deus mandou te dizer que ele te ama. E saí. Porque ele gostava de confusão, quem falasse de Jesus para ele. Aí eu saí, sentei no meu lugar, e as lágrimas começaram a descer. Depois ele disse, irmão, eu estava precisando daquela palavra. Deus quer usar você. 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 Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Nós podemos transformar pessoas. Nós podemos transformar famílias.
nós podemos transformar gerações. Você não sabe o poder do Evangelho. Você não sabe o poder que tem o Evangelho. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. A terceira coisa que nós precisamos, que aprendemos, é que precisamos sempre contar com a presença de Deus para fazer a sua obra, irmãos. Olha o que aqui diz o versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não importa que morramos ou pereçamos. Não dá, meus irmãos, para fazer a obra do Senhor sem Ele. É a maior tolice que podemos cometer, querer fazer um serviço para Deus sem Deus. E aconteceu com os filhos do sacerdote. Via Paulo expulsando demônio, Pedro expulsando demônio. Não, agora eu posso também. Só que eles não tinham vida com Deus. E aí foram e disseram: eu te repreendo, eu te conjuro, espírito imundo, Satanás, em nome de Jesus, que Paulo prega. E aí o endemoniado partiu para cima dele, rasgou as roupas deles, saíram correndo com medo do demônio. Não podemos fazer a obra do Senhor com a cara e a coragem e os talentos, irmãos. Deus não está procurando talento. Deus está procurando homens e mulheres com coração quebrantados, obedientes, fiéis, temente a Deus. E quando Ele encontra homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, fiéis, tementes, consagrados, que têm uma vida no altar, aí Ele enche de capacidade, Ele enche do Espírito e usa na sua obra. Observe que quando esses homens estão passando uma situação um quanto perigosa, a ponto de acreditarem que iam morrer ou que perecer, o que é que eles fizeram? Correram para Jesus. E sabe por que eles correram para Jesus? Porque o conhecia, porque andavam com Jesus, porque tinham intimidade com Jesus e sabia onde encontrar Jesus. Não dá para fazer a obra do Senhor, querido, só com talento, só com título, só com nome, só com posição. Nós temos que descer. Pastor Estevão Fernandes, da Igreja Batista lá de João Pessoa, ele conta que foi pregar num seminário. Ele fala o estado, eu não lembro. Ele disse que teve a oportunidade de pregar num seminário junto com o pastor Russell Shedd, que é o autor da Bíblia, Russell Shedd. E ele conta que estavam hospedados na casa de uns irmãos. E aí você sabe que na casa de crente, quando a gente já dormir, apaga tudo que é luz, né? Aí ele disse que se levantou de madrugada, e quando pisou no chão, pisou numa coisa meleca, assim, uma coisa que ele se arrupiou todinho. O que é isso? Aí foi ao banheiro, voltou. Aí no outro dia a mesma coisa. Ele disse: Deus, um mistério, que negócio é esse? Aí ele foi na volta com muito cuidado, cismado com o que era aquilo, quando encontrou o senhor Russell Shedd, 80, 90 anos, curvado no chão de joelhos, orando e chorando, buscando a presença de Deus. Nenhuma entrevista ao saudoso missionário evangelista, agora esqueci o nome do homem, partiu agora da nossa geração, Billy Graham. Perguntou o repórter: do que o senhor se arrepende, Billy Graham? Ser um homem no ministério notável, sem escândalo financeiro, sem escândalo moral, sem escândalo disso e tal, tantos anos de ministério, do que o senhor se arrepende? E aí conta-se que ele abaixou a cabeça meio que triste. Ele diz: eu me arrependo de não ter orado mais, de não ter lido mais a Bíblia, de não ter me dedicado mais a Deus. Esse homem, irmão, passava horas de oração na presença de Deus. E a gente quer fazer a obra só com a cara e a coragem. Cuidado. Para fazer a obra de Deus tem que ter vida com Deus, tem que jejuar, tem que orar, tem que ter momentos secretos com Deus. Jesus fazia isso, Paulo fazia isso, Pedro fazia isso, os apóstolos fizeram isso, a igreja primitiva fazia isso. Se as nossas testemunhas, se os nossos exemplos fizeram, porque eu e você não vamos fazer?
Em que somos melhores do que eles, queridos? Em nada. Podemos ter mais oportunidades do que eles, mais facilidade do que eles, mas o caminho ainda é o mesmo. Um sermão poderoso não é aquele que está enriquecido de intelectualidade e de referências bibliográficas, não. É um sermão molhado de lágrimas, de choro, na presença de Deus. Esse que move o coração do pecador e chama o perdido à reconciliação. Para lá, versículo 39 e 40, para nós terminar essa mensagem. E se levantou, repreendeu o vento e o mar, e disse: aquieta-te, acalma. E o vento se aquietou, se fez completa abundância. Versículo 40. E então perguntou aos seus discípulos: por que estão com medo? Ainda não tenham fé? A quarta coisa, querido, isso fere nós. Isso bate de encontro a nós, irmãos. O que é? Nunca devemos temer os desafios, mas ter fé e confiança no Senhor. Olha o que é que Jesus está perguntando: por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Por que recuamos tanto, se Deus é quem está mandando a gente ir? Por que não fazemos com zelo aquilo que, se Ele estivesse em nosso lugar, faria, e faria bem melhor? Por que a gente se prende, mas eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não tenho isso, não é isso? O que é isso, querido? Se a confiança, irmãos, se eu pregar aqui confiando em mim, eu não consigo pregar nada. Eu fico ali no altar adorando e orando: Jesus, tem misericórdia de mim, me usa, Pai. Eu já li a Bíblia algumas vezes, já li alguns livros, tenho um determinado conhecimento, embora a memória já não me ajude muito, mas não é isso que vai garantir, queridos, que eu pregue a palavra e Deus faça algo. O que é que vai garantir? É eu confiar nele, é eu não temer. É porque se eu confio em mim eu temo, mas se eu confio nele, eu sei que ele fará, porque a obra é dele. Não recue, não recue, não vá para trás, avance, porque quem pôs a mão no arado não pode mais olhar atrás. Deus está lhe dando a oportunidade, então sirva e sirva com excelência. Pregue o evangelho, vá para as ruas, vá para os avanços missionários, vá para os momentos de missões, conferência, invista a sua vida. Vamos ganhar almas, vamos trabalhar com vidas, querido. Uma das maiores oportunidades que Deus me deu quando eu vim para cá, para a sede, eu agradeço a Deus esse presente, foi a de batizar os irmãos. Se tirasse de todos os outros cargos e deixasse eu só como batista da igreja, ou batizador da igreja, eu estava satisfeito. Quem se batizou aqui comigo, por favor, fique de pé. Que eu batizei nas águas. Eu batizei, eu não batizei vocês com lágrimas nos olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque para mim, poder sentar, não há um privilégio maior do que o novo nascimento. A maior riqueza, o maior bem, a maior oportunidade é você ser participante de um novo nascimento. É a alegria que tem que ter os professores do discipulado, porque estão fazendo vidas. É a alegria que temos que ter nós que evangelizamos. É a alegria que devemos ter nós que batizamos, que vamos arrebanhar, que vamos cuidar. O novo nascimento é o maior milagre, irmão. Cura de um câncer, da AIDS ou qualquer enfermidade essa incurável é coisa grandiosa, mas muito maior e muito mais grandioso é o novo nascimento. Então não temas,
Não tema, nunca devemos temer diante do desafio, mas precisamos ter fé e confiança no Senhor. É isso que o Senhor está exortando os seus discípulos. Vocês ainda não aprenderam, ainda estão com medo, ainda não têm fé. Não tenha medo de pregar a palavra. Não tenha medo de exercer a oportunidade que Deus lhe entregou. Todos nós trememos. Moisés, 40 anos de Egito, 40 anos de deserto, quando Deus falou com ele, ele tremeu. Jeremias, sacerdote, filho de sacerdote, quando Deus o chamou, ele disse: eu não passo de uma criança. Todos os homens notáveis da Bíblia, quando receberam o chamado, tremeram na base, porque sabia da responsabilidade, sabia do grande desafio. Mas quando esses homens dedicaram a sua fé e confiança no Senhor, fizeram grandes obras, marcaram a história, estão registrados no livro dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 12. E essa deve ser a minha e a sua história. Não deixe que o nosso medo, que as nossas preocupações, angústias e receios nos afaste da grande obra que Deus quer fazer em nossas vidas e por meio de nós. E para terminar, devemos sempre cumprir com alegria a missão que recebemos do Senhor. Jesus chega, irmãos, e agora nós estamos no capítulo 5, versículo 1. E atravessaram o lago e foram para a região dos Gadarenos, dos Gerasenos. E assim que Jesus desembarcou, um homem como um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Pode adiantar. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pode ir. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. A multidão seguia Jesus, mas nenhum da multidão teve a coragem de atravessar o lago para ir de encontro desse homem. O que é que faz Jesus? E quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele. E gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus vivo? Suplico-te que por Deus, que não me atormentes. E disse isso porque Jesus lhe tinha dito: espírito imundo, sai deste homem. E então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E os demônios disseram: meu nome é Legião. Respondeu: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha aqui, qual é a palavra que eu dou, meu Deus? Que ousadia, sei lá. Volta lá. Isso, avança. Ora, uma grande manada de porcos pastava ali em uma colina próxima. E os espíritos imundos imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Nem os espíritos imundos querem ir para o inferno. E eles lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao lago, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos à cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, repita comigo: quando se aproximaram de Jesus, quem eles viram? Quem eles viram? Quando alguém se aproxima de Jesus, está lhe vendo? Quando alguém se aproxima de Jesus, está lhe enxergando? Porque o verdadeiro discípulo, irmão, quando alguém se aproxima de Jesus, enxerga ele. O verdadeiro convertido, quando você se aproxima de Jesus, você o enxerga. E quando se aproximou de Jesus, viram o homem que havia sido possuído por uma legião de demônios, sentado. Agora está o quê? Sentado, vestido em perfeito juízo. Repita comigo: sentado. Com ousadia, mas alegria. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus atravessou a outra margem para buscar um só homem.
Ele conclui com alegria a sua missão. Eles poderiam ter voltado e desistiram diante da tempestade, diante dos vendavais, diante das águas que cobriram o barco, e não, eles atravessaram o mar e cumpriram com alegria o ministério que havia recebido do próprio Deus. Versículo 16: e os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo que tinha acontecido, como o endemoniado fora, com o endemoniado, e falaram sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia sido endemoniado suplicou: deixa eu ir contigo. Estava apaixonado por Jesus, com a alma cheia de gratidão. Deixa eu ir contigo. Versículo 19: e Jesus, portanto, não permitiu, antes ordenou: vai para a tua casa, vai para a tua família, e anuncia-lhes tudo quanto o Senhor fez a você, e como teve misericórdia de você. Vamos ficar de pé?